Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos que vamos. Então, tema da aula de hoje, processo de industrialização brasileira. Um tema complexo, difícil, mas de extrema importância para a gente entender a realidade brasileira. Inclusive, né, como que o Brasil se insere no sistema mundo atual, no sistema mundo da economia mundial, tá certo? Para isso, por que complexo? Porque a gente precisa, né, dominar conceitos, dominar momentos históricos, entender determinados momentos de extrema importância da história do Brasil. Então a gente precisa fazer um resgate histórico, tá legal? E ao mesmo tempo entender que o Brasil não está isolado no mundo, né? O Brasil faz parte de um sistema. No primeiro momento, né, de uma forma, de uma inserção na divisão internacional do trabalho como colônia. Isso a gente consegue entender porque que o Brasil, né, um dos fatores que a gente consegue entender porque o Brasil vai se industrializar tardiamente, certo? O Brasil ficou durante séculos sob o jugo colonial, sob o jugo metropolitano, né, de Portugal, e obviamente o pacto colonial era, né, o modelo de relação entre a metrópole e a colônia, entre Brasil, né, colônia e Portugal, metrópole, exclusivismo colonial, e obviamente, né, a metrópole portuguesa não estava nada interessada no desenvolvimento manufatureiro do Brasil, né, numa outra realidade, certo? Chegando ao ponto de um momento ali extremamente interessante da história do Brasil, onde as conjurações como a mineira e a baiana já começam a demonstrar insatisfações de um certo segmento, né, da elite brasileira, certo? Onde vai, inclusive, contar com o apoio de importantes camadas da sociedade, se encontravam descontentes com aquela realidade de dominação e começaram a propor, certo? Inclusive a independência do Brasil, ou de parte, né, do território brasileiro, certo? Isso gerava um medo, né? Ainda mais num cenário de crise do absolutismo monárquico, dos estados absolutistas monárquicos europeus, né? A Revolução Francesa veio consolidar essas transformações, a derrubada, né, de estados absolutistas, até mesmo após, né, o período napoleônico, a realidade já não era mais a mesma na Europa, tá bom? Então é desse contexto aí, né, de conjurações aqui no Brasil, que o Portugal lança até um decreto proibindo a manufatura do Brasil. Era o ato de proibição de manufaturas em 1785, tá? Então no final do século XVIII nós tínhamos uma lei que proibia a manufatura do Brasil, óbvio, né? Se o Brasil conseguisse uma certa independência econômica, um certo desenvolvimento econômico, isso seria, né, um pontapé inicial, um avanço bem significativo, até mesmo um salto para a concretização de uma independência política. Até mesmo quando a família real chegou no Brasil fugida, né, das perseguições, das guerras napoleônicas, onde nós tivemos importantes mudanças aqui no chamado período joanino, inclusive quando o decreto, né, do ato de proibição foi, né, derrubado, o Brasil não vai se desenvolver. Lembre-se, né, que a principal potência industrial do momento, a Inglaterra, ela vai financiar essa fuga de Portugal e vai ter relações comerciais extremamente vantajosas com o Brasil. Lembre-se que o governo português estava sediado no Brasil nesse momento. Há uma inversão aí de papéis, né? Porque as ordens vêm daqui, elas saem daqui, beleza? Embora Portugal estivesse dominado, né, pelas tropas napoleônicas, há uma inversão interessante, né? Mas vamos voltar aqui para nossa realidade. Chega num ponto de Dom João assinar com a Inglaterra acordos extremamente favoráveis. Isso vai levar uma enxurrada de produtos, né, ingleses aqui no Brasil. Até mesmo alguns produtos, né, que não tinham nenhum tipo de cabimento aqui, né? Roupas de frio e por aí vai. Num país de dimensões continentais cuja, né, predominância é de um clima tropical, certo? Beleza? Mas o slogan era vender, não importa o que, não importa pra quem, não importa como. E o Brasil, ele vai contraindo um déficit na sua balança comercial, né? Isso leva, inclusive, em 1844, Alves Branco, né? Daí o nome tarifa Alves Branco. Cara, criaram uma tarifa para tentar equilibrar as contas. É um momento de importantes transformações no Brasil, né? Nós temos a tarifa Alves Branco, que vai aumentar a taxa de importação para aqueles produtos, né, que o Brasil produzia aqui, né, que já tinha similares, né, uma taxa maior para os produtos que o Brasil não tinha similares, uma taxa menor. As manufaturas inglesas continuavam tendo, né, um privilégio, certo? E também nós temos em 1850
as mudanças importantes, como a Lei Eusébio Queiroz, que vai confirmar a proibição do tráfico intercontinental. Nós temos um movimento de transição de uma mão de obra negra, escrava, para um processo de transição para uma mão de obra livre. Isso tem a ver com a própria inserção do modo de produção capitalista no Brasil, obviamente, e o Brasil passava por transformações importantes, né? Esses capitais que até então eram investidos principalmente no tráfico de escravos, no tráfico negreiro, os chamados, né, traficantes de almas, eles ficam desprovidos, né, de certa forma, dessa fonte importante de renda que era, né, resultado dessa exploração da mão de obra escrava, da exploração, né? As consequências estão presentes até hoje na nossa sociedade, né? As cicatrizes, os machucados nunca foram fechados, estão aí, presentes na nossa realidade. É nesse cenário também que nós temos figuras importantes como o do Barão do Mauá, né? O Irineu Evangelista de Souza, famoso Barão de Mauá, certo? Que vai ser um dos grandes empreendedores do período, vai se tornar um dos homens, né, mais importantes da economia brasileira, cujo exemplo era a Inglaterra, era Londres, né? Ele vai trazer importantes mudanças, né? Vai investir em ferrovias, em indústrias, vai trazer iluminação pública, telégrafo, tá certo? E o cara acabou falido. Por quê? O momento aqui no Brasil não era favorável a essas transformações. O Brasil era um país de orientação agroexportadora. Os interesses da elite política brasileira eram direcionados para a agroexportação. Principalmente os grandes senhores de terras, os grandes latifundiários ligados à agroexportação do café, os grandes cafeicultores, que no primeiro momento vai ter muita importância, né? Os cafeicultores do Vale do Paraíba, né, ligados à escravidão, ligados, né, à produção, né, sustentada pela mão de obra escrava, e mais tarde o avanço, né, da cafeicultura para o oeste paulista, para porções do Paraná, aproveitando, né, um solo fértil, né, o solo de arrocha de origem vulcânica, tá certo? Que foi apelidado pelos italianos, né? Terra vermelha, terra rossa, né? Uma grande concentração de ferro, por exemplo, de minerais que de origem vulcânica, né? Um solo basáltico que dava essa coloração mais avermelhada, um solo de extrema, né? Importância para a agricultura. E ali vai surgir uma nova elite ligada à cafeicultura do oeste paulista, que vai ser extremamente importante, né? Para a política brasileira nas décadas seguintes. Até mesmo quando o Império cai e a República, né, surge a partir de um golpe, em 1989, a orientação não foi alterada, né? Um ano antes, em 88, nós tivemos, né, a famosa lei, né, da escravatura, que vai abolir a escravatura, a Lei Áurea, certo? Onde vai confirmar já uma realidade que o Brasil vivia. Lembre-se, gente, que essas transformações também têm a ver, ou principalmente têm a ver, com a introdução do modo de produção capitalista no Brasil, que o capitalismo vai exigir mudanças estruturais no Brasil, certo? A gente não pode deixar de lado que o fim da escravidão tem a ver com a luta da população negra, dos movimentos sociais, e não somente a benevolência, né, de uma canetada, de um papel assinado. Uma canetada ali não vai apagar os séculos de escravidão, como não apagou até hoje, né? Uma das grandes marcas, né, que o Brasil precisa superar são as consequências dessa escravidão que só acabou na institucionalidade, né? Só acabou na parte, né, legal, porque na prática ainda continua, né, essa escravidão, né, os resquícios dessa escravidão. Mas vou voltar aqui para a aula. Então você vai percebendo que mesmo com essas transformações, com o fim da escravidão, com o avanço do trabalho livre, com o avanço do assalariamento, né, com mudanças importantes, o Brasil continuou sendo agroexportador. Quem liderava a estrutura política brasileira eram os grandes senhores de terras. Repare que a gente já está falando do período colonial, do período imperial e do período republicano. O Brasil continuava tendo essa orientação agroexportadora. O café vai chegar a se tornar o produto mais importante do Brasil, era chamado já no segundo reinado como o ouro verde, vai avançar para o período republicano ainda mais forte, ainda mais importante, ainda mais presente na balança comercial brasileira, nas prioridades de produção e exportação do Brasil. Ele chegou a ser responsável por mais de 70% da pauta exportadora brasileira, tá certo?
certo? Então a gente vai perceber o seguinte, o Brasil não tinha reunido todas as condições necessárias para o seu advento industrial. Condições estas que só vai acontecer com Vargas, que aproveita de uma crise política, que se aproveita de uma insatisfação de importantes setores do Brasil, que se aproveita de uma crise econômica generalizada, que foi a crise de 29, iniciada nos Estados Unidos, que avança como efeito dominó, levando as economias capitalistas à crise, certo? E o mundo não vai querer comprar o café brasileiro da forma que comprava, né? Café não era produto prioritário, certo? Então a gente vai perceber que essa crise política, essa crise econômica, que leva Vargas, né, à chefia do executivo, isso vai trazer significativas mudanças no Brasil. Vargas queria modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo. É simples da gente entender, se a gente analisar através de um ponto, quem eram as grandes potências econômicas do período? Eram as grandes potências industriais. Quem eram as grandes potências imperialistas? Eram os grandes potências industriais. Então, o moderno era a indústria, né? O moderno é o automóvel, o moderno eram essas transformações ligadas à própria essência do capitalismo. Tranquilo? E Vargas, né, vai direcionar a política pública brasileira para uma orientação urbana industrial, trazendo mudanças bem significativas. Rômulo, deixa eu ver se eu entendi. As indústrias começam no Brasil nos anos 30? Não falei isso. Eu falei que o advento industrial, o processo de industrialização tem, né, as suas bases, as suas raízes consolidadas, né, a partir de uma orientação urbana industrial. Isso não quer dizer que o Brasil não tinha indústrias, certo? Até mesmo que no Brasil surgiram importantes surtos industriais, como eu citei para vocês, né, aquele período ali conhecido como a Era Mauá, né, durante o segundo reinado, certo? E talvez o grande surto industrial brasileiro, talvez não, né? Com certeza o grande surto industrial brasileiro se deu na Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 14 até 18, momento onde as principais potências, né, industriais estavam envolvidas num conflito. O Brasil teve dificuldade de comprar tudo aquilo que ele precisava, e isso gera um estímulo para a produção interna, intensificando essa substituição de importações, essa orientação dessa política, né, de substituir importações, tá certo? Então, com Vargas, a gente pode perceber que nós temos agora a orientação de uma política pública, algo que nós não tínhamos, visto que a orientação brasileira era uma orientação agroindustrial. Tudo bem? Segundo ponto, Rômulo, quer dizer então que a agricultura deixou de ser importante? Eu não falei nada disso, né? Só a gente pegar a agricultura hoje. Só a gente pegar, por exemplo, a bancada ruralista, né, que são justamente os representantes diretos e indiretos de grandes latifundiários, de grandes pecuaristas, né, de grandes empresários ligados, né, à monocultura de commodities agrícolas como a soja, né, as grandes atividades no campo, inclusive de mineração. Eles representam mais de 50% do Congresso brasileiro, gente. Beleza? Então, a gente não pode falar isso, né? Vargas, inclusive, tenta modernizar a agricultura brasileira, diversificá-la, né? Ele continua sendo importante, mas progressivamente a gente vai perceber que o setor primário, né, diminui a sua importância dentro da totalidade da economia brasileira, onde você tem um grande avanço do desenvolvimento industrial, né, do setor secundário e também do terciário, até nós chegarmos a uma realidade atual que a gente fala daqui a pouco. Tá legal? Então o setor secundário aumentando a sua importância, né, na economia brasileira, tá certo? Mas Vargas vai ter uma dura tarefa. Iniciar esse desenvolvimento industrial precisa, de fato, né, criar condições para isso, certo? É nesse cenário que era fundamental que o Brasil tivesse indústrias de base, aquelas indústrias necessárias para que outras indústrias possam existir, como, por exemplo, siderúrgicas, né? Como, por exemplo, indústrias ligadas, né, à produção de energia. Legal? Aí nós temos, né, no cenário de Segunda Guerra Mundial, a inauguração da primeira indústria de base no Brasil. E o Brasil começando a caminhar naqueles setores ligados à Segunda Revolução Industrial. Olha como foi tardia a entrada do Brasil também na chamada Segunda Revolução Industrial, a nossa famosa CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Lembre-se que Volta Redonda, embora no Rio de Janeiro, está ali bem próxima, né, também do estado de São Paulo, né, os dois grandes eixos de desenvolvimento econômico do Brasil. Isso tem a ver, inclusive, com a forte concentração, né, industrial na região sudeste, que, embora a gente vai discutir algumas transformações, continua sendo, né, a principal área industrial do Brasil.
tá legal? E depois nós temos outras indústrias, né, como por exemplo a Vale do Rio Doce, hoje Vale, né, ela foi privatizada durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, e hoje uma das grandes, hoje não, né, é uma das grandes indústrias brasileiras, tá certo? E outras indústrias, indústrias de motores, a indústria de álcalis, né? Em 1953, quando Vargas volta eleito, né? Ele volta eleito ali depois de Dutra. Em 51, vai até o seu suicídio ali em 54, 24 de agosto de 54. A Petrobras, né, foi criada em 53, nesse contexto aí, importantes indústrias de base, tá legal? Então a gente vai perceber, né, esse avanço dessa política de integração regional, o avanço, né, do rodoviarismo, né, como forma de integrar o Brasil. Lembre-se que o Brasil era caracterizado por ilhas econômicas, certo? As regiões tinham pouca integração, os grandes núcleos urbanos tinham pouca integração, e era necessário criar essa integração entre áreas de produção, entre áreas de consumo, entre áreas de exportação. Era preciso criar, né, integrar territorialmente o Brasil. E o rodoviarismo, né, foi utilizado como modelo. As rodovias eram mais baratas, né, do que as ferrovias, mais rápidas, só que o custo a médio e longo prazo é elevadíssimo, né? As manutenções das estradas, a relação de combustível que se gasta em relação à quantidade de carga que se transporta, que chega a ser 15 vezes mais caro que uma hidrovia, que chega a ser 8 vezes mais cara que uma ferrovia, né? Em média, né? Certo? Fora isso, os problemas ambientais pela queima de combustíveis fósseis, mas a rodovia representava o moderno, né? O automóvel representava o símbolo do capitalismo, de liberdade, de autonomia, né? De bem de consumo, certo? Então o Brasil começa, né, a seguir essa tocada aí mundial, certo? Bacana? Durante a década de 50, após, né, uma crise bem significativa aí, que começa no governo Vargas, que culmina, né, no seu suicídio, certo? Depois de uma tumultuada transição, Juscelino Kubitschek assume, né, a presidência do Brasil. Juscelino Kubitschek vai avançar com vários aspectos, né, desse modelo urbano industrial. O que a gente vai perceber? Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil com aquele slogan 50 anos em 5, durante, né, meus 5 anos de mandato. O Brasil vai crescer, né, nesses 5 anos, o que levaria 50 anos para crescer. Eu vou acelerar isso. JK, mas como que você vai fazer isso? Através de um planejamento, através de um plano de metas, onde o Estado brasileiro vai se apresentar como principal pilar, investindo em infraestrutura urbana e industrial, investindo na compra de maquinários, investindo no financiamento industrial, isso bem próximo, né, da realidade varguista. Lembre-se que Vargas cria também o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para financiar esse desenvolvimento. Rômulo, mas eu sempre escuto na televisão que é o BNDES. O S vem lá na ditadura militar, tá legal? Beleza? Só que nós temos uma diferença bem significativa entre JK e Vargas. Getúlio Vargas, extremamente nacionalista, protecionista, né? Durante a Segunda Guerra Mundial foi extremamente importante, né, para o advento industrial brasileiro. Por que isso? As grandes potências envolvidas no conflito, Getúlio Vargas, né, depois de muito né, ficar meio indeciso, tutibiar, né, beleza, apoia os aliados, né, contra o eixo Roma-Berlim-Tóquio, né, o eixo Roberto, Roma-Berlim-Tóquio, né, Alemanha nazista, Itália fascista, o Japão, né, certo? São os estados, né, que lutaram contra os aliados, o nazifascismo aí lutando contra os aliados, o Brasil, uma ditadura, né, varguista, mas lutando ao lado das democracias ocidentais, vamos chamar dessa forma, embora seja muito complexo e equivocado em alguns aspectos a gente utilizar expressões como essa, mas o objetivo não é esse, né? E o Brasil ganhou muito mercado, né? Produtos, né, como roupas brasileiras foram vendidos. Getúlio Vargas acumulou uma reserva, né, comercial importante. Esse saldo comercial importante é chamado de divisas, né? Tudo isso trouxe um crescimento econômico brasileiro, tá bom? Juscelino Kubitschek não, né? Ele vai abrir a economia. Ele vai atrair, né, investimentos. Ele vai atrair para entrada de transnacionais. Qual era a sacada dele? Vamos lá.
né, se você pudesse questionar Juscelino Kubitschek, como que você vai fazer isso? Qual que é a vantagem dessa parada? Ele vai dizer o seguinte, cara, eu atraindo, dando condições favoráveis para atrair transnacionais, elas vão chegar com tecnologia, elas vão chegar com capitais, né? Elas vão trazer elementos que o Brasil não tem hoje, né? Então vai acelerar esse processo. Então você vai consolidar aquele modelo de substituição brasileira, né, de modelo de substituição de importações, né, que vai orientar a produção, a industrialização brasileira, não somente no Brasil, mas de outros países latino-americanos, baseada na presença do Estado, no forte intervencionismo. Olha o plano de metas, né, que eram 30 metas econômicas, a meta síntese ali foi Brasília, né, que passou a ser chamada de meta 31, né, porque ela explicitava, né, todas esses objetivos, né, do governo JK. Então, atraindo, né, essas multinacionais, o Brasil passa a se dedicar também muito numa produção de bens de consumo duráveis no Brasil, consolidando uma produção interna, né? Eletrodomésticos, automóveis, eletroeletrônicos, né, passam a ser produzidos em grande, né, em grande volume no Brasil, quando comparado às décadas anteriores, que era uma coisa um pouco pífia aqui no Brasil, né? Isso vai baratear, isso vai permitir, né, o consumo, e tudo isso trazia um ar de moderno, né, o consumismo chegando. Brasil vencendo a Copa do Mundo de 58, né, à toa que esse período é conhecido como os anos dourados no Brasil, mas às custas de arroz salarial, de endividamento externo, de concentração de renda, de pobreza, de problemas urbanos muito sérios. Lembre-se que o campo também vai se modernizar. O campo vai ter que produzir matérias-primas para atender, né, as demandas da cidade, como uma população crescente, né, um processo de urbanização crescente, pela uma transferência do campo para a cidade. Então você precisava produzir mais alimentos para atender esse número de bocas, né, que moravam nos centros urbanos, e ao mesmo tempo atender as indústrias e matérias-primas em quantidade e em diversidade, né? A gente precisa levar em consideração essas mudanças urbanas. Então o campo também vai ser um espaço de investimentos, de chegada de investimentos empresariais, inclusive de fora. A máquina vai chegar, a modernização vai chegar. E às custas disso, o que nós vamos ter? A falência do pequeno agricultor, né? O desemprego. E ao mesmo tempo a atração da cidade, esse êxodo rural, né, vai ser muito intenso. Olha os problemas urbanos que são intensificados também nesse período, tá bom? Certo? Então nós temos, né, essa realidade que a gente precisa entender. O Brasil, né, também passa um período muito turbulento durante a vitória de João Goulart, né? Como assim, Rômulo? Como vitória, certo? Como assim como vitória? João Goulart era vice-presidente, né, de Jânio Quadros, certo? Naquela época você votava para presidente e para vice-presidente, chapas separadas, certo? Embora o candidato JK tenha perdido as eleições, né, que foi o general Teixeira Lott, mas a chapa, né, PSD e PDT foi vitoriosa com seu vice, que foi o João Goulart, certo? Só que Jânio Quadros, né, vai ter um governo muito tumultuado, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas ele vai renunciar. E isso trouxe um medo muito significativo para um presidente, né, ligados aos ideais varguistas, ao trabalhismo, ao sindicalismo, que era acusado de comunista, né, que durante a sua presença como ministro, né, do trabalho durante Vargas deu um aumento de 100%, né, do salário mínimo para os trabalhadores. Ele não era muito bem visto para os empresários, ou não era nada bem visto pelos empresários, sobretudo aqueles ligados, né, ao grande empresariado internacional, os capitais internacionais. E ele teve dificuldade, né? 5 dias antes da sua posse enquanto presidente do Brasil, o Congresso deu um golpe branco, né? Mudou o regime do Brasil de presidencialismo para parlamentarismo, mantém o presidente, mas sem poderes, né? Certo? Legal, ele só consegue reverter isso aí depois através de um plebiscito. Ele só consegue reverter isso depois através de um plebiscito. E mesmo implementando, né, o seu plano trienal, ele sofre, né, que pregava mudanças na reforma urbana, reforma fiscal, reforma agrária, ele sofre um golpe, né, orquestrado por influência estrangeira, por capitais estrangeiros, por interesses externos, já explícitos na nossa história, né, comandados por setores extremamente conservadores no Brasil, de empresariado, setores ligados à igreja, beleza? E oficialmente, né, sustentados por frações, né, das Forças Armadas no Brasil, com liderança principalmente do Exército Brasileiro. Certo? E o Brasil entra nessa turbulência em 21 anos de ditadura civil-militar. Tá legal? Então esse período aí, né, do governo
do início dos anos 60, né? É um período bem conturbado, né? Então você vai ter aqui, ó, olha só, uma desaceleração da economia brasileira por uma questão de crise e, consequentemente, né? Consequentemente, você vai ter reflexo também sobre a produção industrial, certo? Então a gente já tá aqui, ó, ditadura militar, começa, ditadura civil, empresarial militar, começa em 64, vai até 85, né? 21 anos, né, de ditadura no Brasil, que vai trazer também mudanças importantes na economia brasileira, certo? De certa forma, avança com o modelo de integração regional, avança, né, com a incorporação de novos territórios, né, avança com o rodoviarismo, avança com o modelo de substituição de importações, certo? Onde você vai ter, como eu disse para vocês, o Estado como grande organizador, investindo em infraestrutura urbana industrial, energia, transportes, né? Compra de maquinários, financiamento. Os capitais, né? Os empresários nacionais mais dedicados aos bens de consumo não duráveis, né? Roupas, calçados, né? Setor têxtil, beleza? E já as grandes empresas que vão continuar chegando no Brasil, se dedicando principalmente aos bens de consumo duráveis, como automóveis, né, eletrodomésticos. Então, esse grande, né, tripé de sustentação, capital estatal, capital privado nacional, capital privado internacional, ele vai, né, avançar durante a ditadura militar, certinho? Um avanço, né, uma ênfase para a produção de bens de consumo, a consolidação do mercado consumidor brasileiro, mas através de arroz salarial, de concentração de renda, desigualdade regional. E você fala, Romulo, é uma contradição que você acabou de falar. Você fala que o Brasil ele vai consolidar o mercado consumidor, só que ao mesmo tempo a massa de trabalhadores vai ganhar mal, vai ser explorada, a pobreza aumenta, a concentração de renda aumenta. Isso é contraditório, então. Inicia-se no Brasil a chamada política de crédito, né? Ou seja, o financiamento, o estímulo ao consumo através de uma forte publicidade, tudo isso precisa ser levado em consideração. E o Brasil, de fato, aproveita o momento, né, economicamente vantajoso no cenário internacional, através de fortes empréstimos, né, fortes investimentos, inclusive no setor da indústria da construção civil, que demanda, né, muita mão de obra, então cria emprego, né? Só que é uma lógica temporária, é uma lógica ilusória, não tem sustentação, é dependente dos capitais internacionais. Então nós temos um período entre 67, né, 68, 69, 73, 74, né, principalmente o período ali de 68 até 73, que é o chamado milagre econômico brasileiro, momento onde o Brasil, né, vai dizer o seguinte, né, se a Alemanha tem o seu milagre, o Japão tem o seu milagre, né, de grande recuperação econômica, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, eu também tenho meu milagre, né? Então esse período passou a ser chamado de milagre econômico brasileiro, mas de milagre não tinha muita coisa, né? Tanto é que quando o mundo entrou numa crise, chamada crise dos anos 70, ali, muito relacionada aos choques de petróleo, onde o preço do barril de petróleo, por questões geopolíticas, né, triplicam, e o Brasil já era extremamente dependente como o mundo, né, o petróleo já era o grande motor da economia mundial, o Brasil começa a entrar, né, em um processo de ebulição, juntamente com a crise econômica, tá certo? É justamente, inclusive, nesse período de crise econômica que leva a uma crise política que vai culminar na derrocada da ditadura militar num processo de redemocratização no Brasil, tá certo? Mas eu quero que você entenda, né, duas situações, que é um aprofundamento desse modelo urbano-industrial, um aprofundamento, né, dessas relações, só que no final dos anos 70 e nos anos 80 o Brasil está vivendo uma crise econômica muito forte, né? Dificuldades de comprar equipamentos, instabilidade econômica, instabilidade política, né? Não é à toa que esse período vai ser chamado, de uma forma bem depreciativa, é óbvio, né, de a década perdida. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é a expressão utilizada, né? De fato, o Brasil estava pagando, estava colhendo os frutos de uma política, né, econômica extremamente nociva aos interesses nacionais, né, sem base, sem sustentação, às custas de empréstimos, endividamento internacional, né, desemprego, miséria, desigualdade, pobreza, arroz salarial, tudo isso, né, uma hora a máscara cai, né, e consequentemente as consequências são pesadas, mas a gente não pode, né, colocar
esse período na lata histórica, na lata de lixo histórica do Brasil. Nós tivemos grandes mudanças, inclusive a consolidação da democracia brasileira, né? A grande simbologia dessa consolidação vai ser a Constituição de 88, né? A atual Constituição, que tem o apelido até de Constituição Cidadã, porque ela amplia, né, a cidadania muito mais do que todas as outras constituições do Brasil, onde, por exemplo, né, garante os direitos dos analfabetos a votarem, garante, né, os direitos dos povos quilombolas, dos povos, né, indígenas, né, os direitos da população negra, certo? Consolida também um certo avanço nos direitos, né, da mulher. Bacana? Obviamente em termos legais, né? Porque a luta das mulheres continua até hoje, certo? Mas o Brasil está nessa crise que só vai ser estabilizado nos anos 90, né? Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com o famoso Plano Real, onde através também de um momento econômico ali favorável, ele consegue equilibrar a intensa estagnação econômica, a intensa inflação, certo? E o Brasil começa a ganhar novos rumos, inclusive com o avanço, né, de uma política baseada no liberalismo, né, no neoliberalismo, onde vai, né, vender uma parte significativa das indústrias, né, criadas ao longo dessas décadas de desenvolvimento industrial, né, um processo de privatização muito forte, inclusive das nossas riquezas, momento da privatização, né, de metalúrgica, de siderúrgicas, da Embratel, né? A Petrobras começa também a ser um processo de fragmentação, perdendo ali na segunda metade dos anos 90 o monopólio sobre a questão do petróleo, né? A Vale do Rio Doce é vendida, certo? E a gente avança, né, com essa abertura econômica, com a chegada de multinacionais, beleza? Por que isso, gente? Quando você tem uma concorrência maior dos produtos importados, tá certo? Onde você tem ali uma moeda forte, né? Uma moeda forte como o real comprava mais, né? Até mesmo isso dificultava a venda de produtos brasileiros, não é à toa que o real, né, progressivamente ele vai se desvalorizando, né? Porque os setores como, por exemplo, da agroexportação brasileira não suportavam, né? Os produtos ficavam caros, né? O dólar comprava pouco, né? Beleza? Mas essa chegada de produtos de fora, isso gerava concorrência. Gerando concorrência significava também um controle dos preços, uma diminuição. Isso permitia que mais pessoas pudessem comprar e controlava-se a inflação. E com isso trazia, né, um certo momento de estabilidade, um certo momento, né, de crescimento de segmentos industriais. Tá certo? Beleza? Então é essa realidade que nós vivemos. Tá certo? Hoje, né, avança muito a lógica da desindustrialização no Brasil. O Brasil priorizando como modelo de orientação política, infelizmente, o setor primário, a agroexportação empresarial, né, o agronegócio, a produção de monoculturas de exportação em detrimento da produção familiar, de agricultura, né, de subsistência, de produção de alimentos. Lembre-se que a agricultura familiar produz mais de 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas, certo? E isso, muitos analistas falam que é muito nocivo para a economia brasileira, né? O Brasil investindo pesado ali, o Brasil investindo pesado, né, na primarização da economia, na dependência, né, de produtos primários para exportação, e o Brasil passa por um processo de desindustrialização muito forte, que vem se agravando, né, nos últimos anos, principalmente a partir de 2014 para frente, tá? E vem preocupando muito, né? Daí as expressões no medo de comoditização do território, primarização econômica. Enquanto os países, né, estão avançando, investindo fortemente em tecnologia, o Brasil, né, vai ficando cada vez mais dependente nesse cenário, tá bom? Mas daqui a pouco a gente volta a avançar sobre isso, a destacar, né, essa realidade. Então nós fizemos aqui uma trajetória histórica, pulamos, né, muitos momentos, não tem como aqui falar de história, mas pautamos, né, alguns momentos históricos extremamente importantes para a gente entender esse processo de desenvolvimento industrial do Brasil. Tá legal? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características específicas, né, como por exemplo a lógica de concentração e desconcentração industrial do Brasil. Tudo bem? O que acontece? No início do desenvolvimento industrial, o que a gente vai perceber? Que é uma forte concentração da indústria em determinadas porções territoriais, com destaque para o Sudeste, com grande destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. Tá legal? É ali que se ofertava, né, um número significativo de mão de obra, de mercado consumidor, uma grande, né, concentração populacional. É ali onde você tinha os principais capitais, os maiores volumes de capitais a serem investidos. Ali que você tinha infraestrutura de transportes mais desenvolvida, de comunicação mais desenvolvida. Então, as principais
vantagens locacionais para o desenvolvimento da indústria naquele período estavam ali. Né? A lógica fordista era essa, era econômico você aglomerar, criando grandes áreas, né, produtivas industriais, grandes cenários, né, industriais centrados na cidade. A partir dos anos 70, o que a gente começa a perceber? Que é um processo de desconstrução industrial, seguindo inclusive a tendência mundial. A evolução dos transportes, a evolução das comunicações, criando uma comunicação mais, né, mais rápida, e os transportes, né, barateando o preço dos fretes, né, a busca sobre vantagens locacionais, como mão de obra mais barata em outros territórios, vantagens através da doação de terrenos, né, tributos mais vantajosos, ações fiscais, as juros tributárias. É isso que nós chamamos de guerra dos lugares ou guerra fiscal, onde estados e municípios, né, de outras regiões brasileiras passam a atrair indústrias. Então uma parcela significativa do parque industrial, né, ali estabelecido ao longo de décadas no sudeste brasileiro, sobretudo em São Paulo, passa a migrar na sua parcialidade ou na sua totalidade, né? Inclusive indo para fora, né? Indo para fora ali do estado de São Paulo. É um processo que inicia-se nos anos 70, mas ganha muito corpo nos anos 90, né? Indo para outras regiões, como por exemplo áreas, né, nordestina, por exemplo. Olha, né, a empresa Jeep, né, ligada ao grupo Fiat. Quando chega no Brasil, ela vai para onde? Para São Paulo? Para a região metropolitana de São Paulo? Não, ela vai para Goiânia, Zona da Mata de Pernambuco, né? Ela vai para Goiânia, vai para Pernambuco, certo? Por que isso? Guerra fiscal. Auxílios fiscais, ajudas tributárias, né, condições favoráveis. Lembre-se sempre que a força sindical também, os salários mais elevados, as melhores condições de trabalho do Sudeste, também são fatores importantíssimos, né? Tudo isso, né, uma fiscalização ambiental e trabalhista mais incipiente. Repare que eu falei de fiscalização, porque a legislação ambiental e trabalhista é a mesma, mas a fiscalização é outra, né? Certo? Beleza? Então a gente começa um processo de desconstrução industrial já dentro de um olhar toyotista, dentro de um olhar chamado de deseconomia de aglomeração. O nome é estranho, mas é esse, né? Não é mais econômico aglomerar, é deseconômico aglomerar, e começa esse processo de fragmentação produtiva, tá certo? Bacana? Beleza? Agora quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, a gente tem que entender que aquela revolução industrial iniciada lá no século XVIII, ela não parou mais, né? Existem momentos de grandes booms, de grandes destaques, né, que gostam de se utilizar a expressão de primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial e atualmente a quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, né, lá no século XVIII, como eu falei para vocês, na indústria têxtil, na Inglaterra, nas máquinas, nos teares de ferro, na energia a vapor. Depois uma segunda revolução industrial tendo como pioneirismo ali, né, com grande destaque, né, o Império Alemão, os Estados Unidos, certo? Beleza? A Inglaterra já sofrendo aí a concorrência muito forte desses países que pularam etapas. Então a gente está falando de siderúrgicas, né? Indústrias de base, automobilística, motor a combustão, produção de energia elétrica, né? Eletricidade, o petróleo, né, sendo utilizado, bacana, marcando essa segunda revolução industrial. E no pós-segunda guerra mundial, a partir dos anos 50, mas com uma grande difusão, né, a partir dos anos 70, chamada terceira revolução industrial, né, tendo como centro ali de grande destaque o Japão, né, os Estados Unidos, legal? Ligados a setores extremamente importantes que você conhece hoje, que é a nossa realidade, né? A biogenética, a informática, a comunicação, a engenharia, a robótica, a química fina, os setores aeroespaciais. Olha a Guerra Fria aí, ó, setores aeroespaciais, né? Olha como as guerras influenciam, as disputas influenciam no grande desenvolvimento tecnológico, né? Aí chegamos num ponto importante, né? Esse desenvolvimento tecnológico, ele não é impulsionado para melhorar as condições de vida. O domínio progressivo do homem sobre a natureza não serviu para trazer melhores condições de vida. Pelo contrário, né? Um pequeno número de países, de pessoas e de empresas vai se apropriar desse desenvolvimento tecnológico. Então, a grande busca por uma produção mais barata, né, menos custosa, mais rápida, mais produtiva, né, e diversificada, leva essa corrida, essa disputa entre as grandes empresas transnacionais, intensificando a tecnologia, né? As guerras, né, os grandes investimentos bélicos também levam esse desenvolvimento tecnológico, não é isso? A gente não pode esquecer que a indústria bélica é uma tecnologia de ponta, né? Tá lá dentro dos setores de indústrias de ponta, tá bom? Mais recentemente, a gente já está falando agora de século XXI, né? Muitos já consolidam um pensamento que já vinha sendo apontado, né, já há algum tempo, que estávamos vivendo o início de uma quarta onda de inovação tecnológica, chamada
quarta revolução industrial ou indústria 4.0, né? Ligadas, né, à internet das coisas, ligadas, né, à inteligência artificial, ligadas, né, a uma forte automação, uma forte robotização, né, autonomia, né, de comunicação das máquinas através de uma grande troca de informações. Hoje, gente, o que controla, né, a divisão internacional do trabalho não é justamente o domínio da técnica, mas o domínio da informação, certo? Beleza? A Alemanha, o Japão, né, são líderes nesse desenvolvimento industrial. A fábrica 4.0, inclusive, começa na Alemanha, né? Essa fábrica é chamada de fábrica inteligente, certo? Que vem, né, que vem dentro de uma lógica de modificar o que nós conhecemos como indústria, né, que vai trazer assim patamares nunca vistos, né, em termos de desenvolvimento industrial. Ela traz uma nova realidade. Mas a gente consegue perceber que o capitalismo, hoje, desde os anos 70, ele é baseado na lógica da informação, daí a expressão capitalismo informacional. Hoje, quem domina capitais e domina a informação se apresenta como os principais, né, as principais potências, tá certo? Então nós destacamos a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, né, a China, que vem crescendo muito nos seus investimentos tecnológicos, Coreia do Sul, outros tantos países, né, que investem pesadamente em tecnologia. Aí a gente vai fazer uma contradição, e aí a gente fecha, né, esse pensamento, certo? Como que o Brasil lida com isso? O Brasil vem, desde 2014, diminuindo progressivamente os investimentos em pesquisa e tecnologia. Chegamos hoje no patamar mais baixo de volume de investimento científico, certo? Mais de 95%, mais de 90%, né, próximo a 95% da nossa produção científica está nas universidades federais, nos institutos federais, nas universidades estaduais, nas universidades federais, nas universidades públicas. E o que nós temos? Sucateamento, corte de bolsa, corte de recursos, né? Certo? O Brasil perde mão de obra qualificada, chamada fuga de cérebro. As pessoas, né, os cientistas saem do Brasil, os professores saem do Brasil, vão para outros territórios, há um desestímulo à produção. Isso aumenta a dependência do Brasil em relação à mão de obra qualificada de fora, isso aumenta a dependência do Brasil em relação à compra de tecnologia, isso encarece a produção brasileira, isso restringe a produção brasileira, isso cria empecilhos, gargalos infraestruturais muito sérios no Brasil. Tá? Isso desestimula a atração de investimentos no Brasil. Isso é importantíssimo para a gente entender. E o Brasil, progressivamente, né, ele vai ficando cada vez mais dependente. Isso vai, né, travando o desenvolvimento brasileiro. Certo? Então a gente precisa entender essas contradições. Quando a gente olha para a educação, quando a gente olha para a pesquisa, a gente não pode entender como é um custo, mas sim um investimento. Quem são os países que mais lideram a economia hoje? São os grandes países que mais investem em tecnologia, que mais investem em educação. Educação diminui custo de produção. A gente precisa entender isso, né? Isso aumenta a qualificação do trabalhador, isso qualifica a produção, isso aumenta os salários, isso aumenta a capacidade de consumo, isso gera recursos, né? Impostos que vão se direcionar para o Estado, continuar reinvestindo, tudo isso precisa entender. Tá legal? Então os tecnopolos brasileiros, os polos, né, de desenvolvimento, estão principalmente nas universidades públicas, federais e estaduais, tá legal? Obviamente, nós também temos importantes laboratórios, centros de pesquisas, né? Inclusive com forte patrocínio de empresas, mas nos setores que interessam as empresas, como por exemplo o setor do agronegócio, né? Precisa de sementes geneticamente modificadas, né? A biogenética, né, que chegam pesadamente ali para aproveitar a infraestrutura pública das universidades, né, a mão de obra qualificada, os professores, os estudantes, tá legal? Então a gente precisa fazer essa contradição, legal? E dentro de todos esses aspectos, né, que leva o Brasil a ser classificado como um país subdesenvolvido, reparem, o Brasil cresceu industrialmente. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Possivelmente o Brasil vai sair, né? Como já apontam os relatórios do FMI e do Banco Mundial, o Brasil vai sair do grupo das 10 maiores economias do mundo. Hoje o Brasil ocupa, né, a 9ª posição, mas possivelmente ele vai ser ultrapassado por outros países, né? E sair desse grupo das 10 maiores economias do mundo. Mas é um destaque importante, né? Mas quando a gente olha para a economia, a gente pensa, pô, beleza, o maior parque industrial da América Latina é o Brasil, né? A principal economia da América Latina, pô, beleza, é o Brasil, né? A gente pensa, né, a B3, né, a antiga Bovespa, a maior bolsa de valores da América Latina, pô, show de bola. Cara, quando a gente olha para o IDH,
para o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil ocupa a 79ª posição. Quando a gente olha para o Índice de Gini, que afere a desigualdade entre os países, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Olha a contradição. Está entre as 10 maiores economias do mundo, mas apresenta um IDH na posição 79, um índice de Gini na posição 9, na 9ª posição, entre os mais desiguais do mundo. Isso, o Brasil precisa superar essas contradições, essas desigualdades para poder avançar. Um outro exemplo, né, do subdesenvolvimento é a grande desigualdade regional. Quando a gente pega o Brasil e regionaliza, né, utilizando o regionalismo Pedro Pinchas Geiger, que divide o Brasil em 3 macro-regiões econômicas, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, o que a gente percebe? Que a produção de tecnologia continua concentrada no Sudeste e no Sul do Brasil. Estão percebendo isso? Né? O Centro-Sul do Brasil, sobretudo, né, a porção Sudeste, a porção Sul do Brasil se destacando em muito, né? Se destacando em muito nessa consideração de produção científica. Então, assim, um dos outros grandes empecilhos, que também é fruto do modelo que o Brasil vai adotando, é tentar minimizar ao máximo essas discrepâncias regionais em termos de desenvolvimento científico, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de poderes de influência, né, política, econômica. Tá certo? Então é isso, galera. Fiz uma pincelada aqui sobre esses aspectos, tá legal? Espero que vocês tenham entendido, né? Só queria chamar a atenção. Eu falei para vocês da desconstrução industrial, né? Então, fábricas saindo, seus parques industriais migrando ou parcialmente migrando, tá? Mas, por exemplo, isso não quer dizer que São Paulo tenha perdido influência econômica, tá certo? O que interessa, né, assim, a grande lógica econômica é o setor de comércio e serviços, né, que hoje representa mais de 65% da força de trabalho brasileira, chegando quase a 70%, né, da força de trabalho brasileira inserido no setor terciário. Obviamente que uma massa significativa aí está dentro do terciário baixo, né, empregos de baixa qualificação, de salários baixos, muita informalidade. O Brasil já passou de mais de 13 milhões, né, desempregados. Se a gente pensar nessa realidade, 1/3 da população brasileira ou não está empregada, né, está desempregada, ou, né, trabalhando de bico de trabalho informal. Isso significa mais de 70 milhões de brasileiros, beleza? Mas isso não significa que São Paulo tenha perdido dinamismo econômico, influência econômica. As sedes das grandes empresas, inclusive escritórios de multinacionais, transnacionais, continuam ali. A B3, a antiga Bovespa, a Bolsa de Valores, continua ali, certo? O mercado consumidor de maior potencial, maior produção tecnológica continua ali, certo? Obviamente que isso traz mudanças, né? Fábricas chegando em outras regiões é esperança de chegar, né, a serviços como internet, mais urbanização, saneamento, né? Atividade de entretenimento, né? Cresce essa lógica, né? Gerando empregos, inclusive, dentro de outras regiões, como por exemplo, né, regiões Nordeste. Mas assim, eu queria, né, fechar com isso, tá bom? Queria que vocês também refletissem sobre isso. Galera, aqui, grande abraço, tá? Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa é só falar. Grande abraço.